Parábolas e páginas difíceis do Evangelho, as parábolas do Evangelho, a fecundidade da palavra. Iniciaremos a série de estudo das parábolas por aquelas comparações que nos falam da própria palavra de Deus e da sua eficácia. Então, a semente de Deus em diversos terrenos está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 3 a 9 e 18 a 23. Em Marcos também, capítulo 4, versículos 3 a 9 e 3 a 20. E em Lucas, capítulo 8, versículos 5 a 8 e de 11 a 15. Então, leia de preferência o relato de São Marcos. Observe que o próprio Jesus quis dar a interpretação da parábola, o desenrolar da parábola. Estamos às margens do lago de Genezaré. As multidões acorrem para ouvir Jesus, cercam-no densamente, para melhor poder falar-lhes. Jesus estava sentado à beira do lago e resolveu entrar numa barca, de onde se pôs a ensinar. Eis o que ele disse: o semeador saiu a semear. Não o semeador, mas o semeador. Não qualquer um, mas o próprio Jesus, apresentado como o portador da semente, não de uma semente que no caso é a imagem da palavra de Deus. A semente deve ter sido a do trigo, é lançada à terra em novembro, após as primeiras chuvas, das quais depende a germinação. 5 a 6 meses depois, o grão está bem desenvolvido, quando caem as últimas chuvas em março e abril, e já está em condições de ceifa, que se dá no fim de abril ou no começo de maio. Havia dois modos de semear entre os judeus. Isso aqui no hemisfério sul que está falando, né? Primeiro, a semente era atirada com a mão. O segundo, ela era colocada dentro de um saco perfurado. Este era amarrado ao lombo de um boi que, levado através dos campos, ia espalhando a semente por toda a parte. Talvez a segunda modalidade seja pressuposta pela parábola, pois Jesus diz que a semente caiu em lugares que um bom semeador não pareceriam aptos a produzir frutos. Jesus enumera 4 tipos de terreno que recebem a semente. Primeiro, a terra boa e fértil. Segundo, a terra contígua aos atalhos que cortam os campos. Terceiro, a terra que contém camada recobre as rochas. A Palestina é muito acidentada e rochosa. Quarto, a terra fecunda em espinhos e cardos. A língua hebraica, embora seja pobre em vocabulário, conhece 20 palavras diferentes para designar espinhos e cardos, o que indica quão frequentemente eram os espinhaços no país de Jesus. À margem do lago de Genezaré cresce em abundância um tipo de cardo, o corfec, dos árabes, que produz flores grandes, avermelhadas e atinge cerca de 4 metros de altura. Uma só dessas plantas cobre com seus ramos uma superfície perto de 1 metro de diâmetro e sufoca tudo que brota em torno dela. Uma parte da semente caiu à margem do caminho. Compreende-se que tenha sido pisada pelos homens transeuntes. O que não foi assim esmagado, acabou devorado pelos pardais sempre ávidos de grãos. Outra parte caiu sobre um segmento fino de terra que recobria a rocha, era terra seca e árida. O novo germe veio logo à superfície, pois não tinha como se aprofundar mais, não podendo lançar raízes, logo morreu queimado pelo sol, que bate sobre a pedra e extingue toda a umidade. Outra parte caiu em meio ao espinhaço, as raízes de espinhaço, essas cresceram, sufocaram a boa planta, a semente germinou, mas em breve morreu por falta de luz e ar. Ainda outra parte caiu em terra fértil, livre de erva má, germinou, cresceu, produziu fruto copioso, 30, 60, ou mesmo 100 por 1. Para ilustrar esses resultados, pode-se citar Gênesis capítulo 26, versículo 12, onde se diz que Isaac, tendo semeado em Gerara, colheu num ano 100, e todavia, tão farta colheita é pouco verossímil. Os dizeres de Jesus fazem eco ao gênero literário apocalíptico e às expectativas messiânicas dos rabinos. Com efeito, na literatura judaica extra-bíblica, lemos afirmações como esta: não haverá cacho de uva que não forneça 30 tonéis de vinho. O rabino Simeão ben Shalafta declara: alguém semeou um ceá de favas e elas produziram 300 ceás. Alguém observou: Deus começou a te abençoar, o que respondeu o rabino: nada disso, ao contrário, a desgraça caiu sobre o campo. Se não fora isso, eu teria colhido o dobro. O rabino Meir dizia, vi no vale de Betsã um ceá de sementes produzir 70 coros, isto é, 2.100 por 1. Vixe. Outro rabino afirmava ter visto cachos de uvas tão grandes como vitelos. Outro dizia, como cabritos. Pode-se entender a declaração de Jesus à luz de tal modo de falar da literatura judaica da época, de exagerar, O Senhor queria assim exprimir a surpreendente fecundidade da palavra de Deus quando recebida em corações generosos. Ao terminar a parábola, Jesus acrescentou-lhe uma advertência: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta exortação não é rara nos evangelhos, tem lá em Mateus capítulo 11, versículo 15, capítulo 3, versículo 43, em Mateus capítulo 7, versículo 16, em Lucas capítulo 14, versículo 35,
Chama atenção para a seriedade das afirmações anteriores e desperta o interesse dos ouvintes para procurarem penetrar o sentido das mesmas. Examinemos agora a interpretação da palavra tal como o Senhor a propõe, né? Numa outra oportunidade a gente vai interpretar, falar do significado da parábola, né, da semente em diversos terrenos, os tipos de terreno inadequado, a margem do caminho, terreno rochoso. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.